Cultura Viva, ele pode tudo, porque o Cultura Viva ele tem um princípio que é o da diversidade, a diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade de gênero, a diversidade territorial. Então, o Cultura Viva, ele traz essa dimensão da diversidade, mas traz também uma outra dimensão que é o da base comunitária, do desenvolvimento comunitário a partir da cultura que existe, que está, que é, né, e que se realiza e se faz nos próprios territórios, nos próprios lugares. Cultura Viva, nesse exato momento, é a política pública de cultura, né, que se afirma como resistência e que diz para o Brasil, né, que nós existimos, que toda vida importa. Pensar o Cultura Viva representa pensar num aspecto importante de discussão, de pensar um novo tipo de sociedade, né? De pensar a possibilidade da cultura como um elemento de interseção com outros segmentos da vida. Hoje casa a gente move, hoje casa move, gente quer saber se pode aceita, muita ginga de presente. Chegou, chegou, meu povo, hoje a ginga tá me chamando lá. Eu vi o mar, olha meu boi na cantina, canta sereia no mar. Porque todo ponto de cultura é um ponto de direito humano, é um ponto de educação e formação, né? É um ponto também ali de saúde, sobretudo na perspectiva da saúde bem ampla, né? Da saúde espiritual. E a cultura também é esse pão para a alma, embora também tenha um pão para o corpo, para a atividade, para o trabalho, para a renda e para a própria economia. No caso da Cultura Viva, mais uma vez eu digo, dessa economia solidária, porque é um outro princípio fundamental. Bem, o Cultura Viva, o que é que ele pode, né? Ele pode potencializar ainda mais as capacidades, né, que já existem em coletivos ainda escondidos. Então, essa é um ponto importante, né, que o Cultura Viva traz desde a sua raiz, desde o seu início, que é desesconder o Brasil. O que pode um ponto de cultura? Um ponto de cultura pode fazer nascer a arte numa criança, numa escola, numa comunidade. O Cultura Viva, dentro da sua perspectiva política sociocultural, ele pode atuar na transformação social de cada comunidade, de cada pessoa, de cada envolvido com esse processo. Fazendo o quê? Dando essa oportunidade de crescimento, tanto social como pessoal. A cangalha na catunda, que a rapadura é doce, mas não é mole não. Higiene papo no balaio persa, anda aberto o passo pra chegar ligeiro. Farinha boa se molhar não presta. E venho falar um pouco sobre o que é ser, o que é fazer-se cultura viva. Antes de tudo, se trata de uma experiência que nos fortalece enquanto comunidades de base. Para nós, né, a partir do mundo da reforma agrária, a partir do campo, o ponto de cultura, a política cultura viva, é a política que vem transformar, é a política que vem reconhecer os jovens assentados, a população do campo como produtores de vida, como produtores de cultura.
cultura viva para mí es un sentimiento. Hace 26 años que pertenezco a un grupo de teatro comunitario, teatro de vecinos para vecinos, y desde ahí abracé el proyecto de la cultura viva comunitaria. Es um projeto de vida, é uma militância constante. A pergunta o que pode a cultura viva me remete a um pouco à ideia da utopia, né? Que é quanto mais você se aproxima do limite, mais ele afasta. E eu penso que nesse campo das expressões que estão manifestas na cultura viva, não tem muito limite, né? É um campo marcado pela inventividade, pela diversidade. Então eu penso que o Cultura Viva ele pode ser um motor e um promotor de mudanças, de transformações que o nosso país precisa, que o nosso Estado precisa, na afirmação de que a nossa maior força é a nossa diversidade. E ter cultura viva não é ter facilidade, é você se ressurgir, é você lutar por aquilo que tu sabe que um ancestral teu, que os teus pais, os teus avós te deixaram para que tu pudesse estar lutando. E nós, povos indígenas, a gente tem isso. O Cultura Viva, ele pode muito, né? Ele pode transformar efetivamente determinadas realidades, principalmente em populações que têm sido violadas em seus direitos, em populações que têm sido mortas pelo Estado e pelo capital. Então, assim, o potencial do Cultura Viva é imenso, porque ele trabalha exatamente nessa perspectiva da promoção da diversidade, da promoção das identidades, numa perspectiva descolonial, numa perspectiva anticapitalista, numa perspectiva não imperialista e de luta e combate a toda forma de preconceito, seja de raça, por questões de sexualidade, por questões de gênero, por questões de deficiência, enfim. O Cultura Viva ele tem um potencial enorme. Então, o Cultura Viva pode muito. O Cultura Viva pode ser um elemento de revolução, né? Mas a gente sabe que todo Estado tem medo de revolução, inclusive aqueles Estados ditos de esquerda. Hoje, com o avanço das forças mais conservadoras e reacionárias no país, é colocado em xeque a própria sobrevivência do Cultura Viva. Então, é preciso reoxigenar, né, a compreensão do Cultura Viva e cair no campo de disputa. O principal desafio que eu acho é a gente trazer as pessoas para o diálogo, sabe? Dizer para os grupos que nós não somos adversários, né? Mas que dentro das diferenças, né, que nós temos, nós nos reconhecemos, sim, quanto cultura, quanto povo. O desafio, né, do Cultura Viva do Ceará, a gente conseguir juntos nos mobilizar, né, para garantir o fortalecimento dessa política pública, construindo, né, esse momento de protagonismo, né, construindo esse momento de história, né, porque nós fazemos história, nós somos Cultura Viva. Nós acreditamos que os pontos de cultura eles têm essa missão, que é de, eu não diria resgatar, mas de dar novos rostos, né, de reconfigurar o que é ser movimento social hoje nas bases populares. Nós somos, antes de qualquer coisa, um movimento de esquerda. A aliança, a parceria é quem conspira por esta causa comum. Ser ponto de cultura sempre foi um desafio.
é continuar fazendo cultura apesar dos editais, é continuar a fazer cultura apesar dos fomentos que cessam, apesar dos fomentos que não são contínuos, apesar de toda uma política que não visualiza a cultura como ela devia ser visualizada e fomentada. Desafios sempre existirão e eu também creio que são justamente esses desafios que possibilitam os protagonismos, que possibilitam as ousadias. Então, sempre que você fala de segurança, de educação, de assistência social, necessariamente, pelo fato de você lidar com populações e com pessoas, a cultura ela é uma dimensão presente. Agora, como trabalhar essa dimensão através dessas outras políticas é um grande desafio, mas eu penso que é um desafio no sentido de qualificar essas políticas, né? E as dificuldades são enormes, desde perseguições políticas, deficiência de repasse de verbas, locais do Estado também, como da União, as dificuldades dos municípios pequenos no comércio para colocarmos em processo alguns produtos, né? Nós temos que vir a capital. Então, o desafio da militância hoje é animar, o desafio da militância é conseguir construir, reafirmar uma fala que seja capaz de tocar os corações e que seja capaz também de animar e convocar para uma luta de resistência. O principal desafio para os ativistas do Cultura Viva hoje em dia é incorporar a perspectiva da autonomia. A gente não é subordinado ao Estado, a gente não é subordinado ao governo, a gente não tem que ficar agradecendo para as secretarias, a gente não tem que ficar pedindo para as secretarias, porque o que a gente luta, pelo que a gente luta, é por direitos constitucionais. É por direitos que estão previstos na Carta Magna de 88, na Constituição Cidadã. O Estado vai ser sempre chamado a estar conosco. E quando ele tiver, vai ser legal, mas quando ele não tiver, a gente vai fazer por conta. Este camino es un camino de sueños, de utopías, y hay muchísimos desafíos. Pero lo importante para poder vencerlos, para atravesar todos esos desafíos, es caminar juntos en la construcción colectiva. Sin el otro no podemos llegar, pero con el otro, con los otros y las otras, lo vamos a lograr.